Companheiros da Fraternidade, muita paz. Aqui estamos para mais um estudo do livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para o dia de hoje temos o capítulo 10, que tem como título Era um Sábado. Neste capítulo, Amélia Rodrigues vai tratar mais uma vez das curas realizadas por Jesus num dia de sábado dentro do templo, dentro da sinagoga, o que escandalizava aí muitos doutores da lei. A questão do sábado já foi tratada quando o Alexandre analisou o capítulo 7 deste mesmo livro. Nós hoje vamos tratar especificamente do caso da mulher encurvada. Para melhor entender a questão do texto, é importante lembrar que as mulheres no templo ficavam sentadas separadamente, ainda hoje é assim nas sinagogas. Elas ficavam sentadas separadamente e muitas vezes separadas até por uma cortina, separadas dos homens. O texto de Lucas é o texto da mulher encurvada, que está no capítulo 13, versículos 10 a 17. E nós vamos ver esse texto para podermos analisar a cura realizada por Jesus naquele sábado. E ele, Jesus, ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Ele queria que os doentes fossem outro dia da semana e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Analisemos então, companheiros, esta cura realizada por Jesus neste dia de sábado no templo. O evangelista diz que a mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, o que a impedia de endireitar-se. Jesus, ao curá-la, informa que nesses 18 anos ela estivera presa de Satanás. Já sabemos o significado dessa palavra Satanás é adversário, opositor, o que nos leva a concluir que ela possuía uma doença física causada pela presença de um espírito obsessor, o adversário, o opositor. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, tem a seguinte observação: nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Então, Kardec coloca aqui o processo da cura da obsessão grave, dessa impregnação de fluidos deletérios perniciosos que afasta os fluidos salutares. Mas Kardec ainda acrescenta nesta observação o seguinte: cumpre se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente,
ao qual importa se possa falar com autoridade, o que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta autoridade moral, tanto maior será igualmente o afastamento do espírito obsessor. O interessante, porém, é observar que aqui Jesus não ordenou o afastamento do obsessor, como ele fazia em outras ocasiões. Mas, segundo Amélia Rodrigues, a autoridade moral de Jesus afastou o perseguidor que a envolvia nos fluidos doentios. Por algum motivo, que não sabemos, não houve necessidade de Jesus ordenar o afastamento do obsessor, porque bastou a carga fluídica que o mestre emanou para desvencilhar a mulher daquelas energias doentias que a mantinham curvada. Fluidos que impregnavam o seu corpo espiritual, com reflexos no corpo físico, causando a deformação da sua coluna e obrigando-a a curvar-se, situação que perdurava já há 18 anos. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, no capítulo Examinando a Obsessão, tem a seguinte informação. Em toda a obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, que, diz ele, são os débitos a resgatar. Então, analisando o caso desta mulher, percebemos que ela era portadora de uma consciência culpada e, por isso, ela assimilava a influência do desencarnado que lhe provocou a patologia da deformação do corpo. Ela trazia um débito do passado e, sintonizada com o cobrador, estabeleceu a corrente fluídica que lhe trouxe a enfermidade física. Sabemos ainda que o espírito doente pela consciência de culpa, ele promove descargas fortes na sua própria estrutura física, descargas vindas do perispírito, provocando e agravando a doença, porque se alia à influência obsessora. Então, as próprias descargas da culpa, somadas à influência obsessora, acabam agravando ainda mais o problema, tornando difícil a solução. Agora, observemos como se deu o processo da cura efetuada por Jesus. Jesus chama a mulher, que, como vimos, estava num lugar afastado, no meio da multidão, no meio das outras mulheres. Jesus chama e, vendo-a Jesus a chama, o texto diz exatamente isso, vendo-a Jesus a chama até ele e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Perguntamos, por que ela no meio de tanto povo? Por que Jesus viu aquela mulher naquele momento? Porque era chegado o tempo da sua libertação. 18 anos em que ela esgotara seu débito diante da lei divina, não mais sendo permitido ao obsessor continuar com a sua ação perturbadora. Porque diante da lei, tudo tem o seu tempo. E ninguém pode ultrapassar a lei burlando o tempo. Na questão 1004 de O Livro dos Espíritos, temos a resposta de São Luís a uma interrogação de Kardec a respeito desse tema, o tema da duração. A pergunta de Kardec é: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E então São Luís responde: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos
dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, verificamos que o tempo para aquela mulher havia terminado. E, recorrendo ao livro Trigo de Deus e ao texto de Amélia Rodrigues, nós verificamos que ela observa o seguinte em relação ao tempo que tinha terminado para o sofrimento daquela mulher. Diz Amélia Rodrigues: a demorada sujeição deveria terminar. A saúde é o estado natural e não a doença, a desdita. Ele estava ali naquele dia, Jesus estava ali naquele dia e não em outro, não depois. Aquela, portanto, a oportunidade. O dia era secundário. Ser sábado ou ser qualquer dia não era o importante. A ação do bem tem seu momento e ninguém o determina. Ele esplende e acontece. Quem o desperdiça não o reencontra nas mesmas condições. 18 anos sob a ação do satânico obsessor constituíam purgação santificadora suficiente para o resgate que terminava. Escrava, ela sofria. Livre, exultava. No cativeiro, reabilitara-se. Na liberdade, iria ser agente multiplicadora de vida e de esperança. Então, vemos que Amélia Rodrigues coloca a situação do espiritual daquela mulher. Ela se reabilitara. E livre agora, ela seria multiplicadora de vida e esperança, porque daí em diante ela teria condições de trabalhar no bem e de espalhar o bem e de divulgar o bem através do benefício que ela recebera de Jesus. Em nossas dores, sejam elas quais forem, tenhamos a certeza de que o Senhor as conhece e tudo faz para aliviá-las. Em meio à multidão, Ele nos vê, Ele vê a cada um de nós e também nos chama constantemente para que nos libertemos de nossos equívocos. Para isso, bastando que tenhamos bem aproveitado o sofrimento, sem revolta, sem queixa, e buscando mesmo com o sofrimento procurar fazer o melhor ao nosso alcance, trabalhar no bem, não guardar ódio, ressentimento, mágoa, evitar sempre a queixa, a lamentação. Então aquela mulher, por certo, reunia, após 18 anos, todas as condições necessárias para a sua libertação. Para nós, a lição é essa, para que nós também reunamos as condições de libertação dos sofrimentos que nos afligem, sejam eles de teor obsessivo, sejam eles de uma causa kármica de ações do passado, sejam eles de que tipo sejam, reunindo as condições necessárias pelo trabalho no bem, pela resignação ativa, nós estamos em condições também de sermos chamados por Jesus para a nossa libertação. Vamos encerrar fazendo a leitura dos parágrafos finais do capítulo que estamos estudando. Diz ao final do capítulo Amélia Rodrigues: Jesus é a porta de libertação que auspicia a ventura. Naquele sábado dedicado ao repouso, estuaram o amor, a saúde, a liberdade, a vida. Haverá sempre um sábado de luz para quem chora nas sombras, nas sinagogas do mundo hostil. Carregando aflições e vergado sob injunções penosas, preso nas garras das obsessões pertinazes,
a criatura busca Jesus, mesmo sem o saber, até o momento de encontrá-lo. Nunca desistir é o desafio, avançando sempre. A sinagoga era, para aquela mulher, o centro comunitário de ação social, religiosa e humana. E aquele era um sábado, termina Amélia Rodrigues o capítulo. A nossa sinagoga é o mundo. É o nosso centro de ação social, o nosso centro de ação religioso, o nosso centro de ação humana na nossa vida de relação com os companheiros em humanidade. E aquele era o sábado da libertação. E, num determinado momento, num determinado dia, seja ele qual for, nós teremos também o nosso sábado de libertação, quando quitarmos os nossos débitos com a lei, através do exercício do amor e da prática da caridade. Libertando a nós mesmos, libertando os companheiros espirituais que porventura nos persigam, porque eles também vão encontrar a libertação, como todos aqueles a quem Jesus, com a sua autoridade moral, afastou, encontraram a sua libertação, eles não foram simplesmente alijados daquele lugar, eles se libertaram, porque Jesus libertou os enfermos obsessos, mas libertou também os obsessores. Então busquemos também a nossa libertação, seja ela de que tipo for, buscando sempre trabalhar no bem com o conhecimento que agora adquirimos, porque a doutrina espírita é a bênção consoladora desse conhecimento que nos faz entender todas as situações por que passamos. Então lembremos, o mundo é o centro comunitário de ação social, religiosa e humana. E o dia da libertação era um sábado, mas que cada um de nós possa encontrar o seu próprio sábado no encontro com Jesus, porque Ele continua nos chamando constantemente para nos propiciar a libertação, a cura para as nossas enfermidades. Que a sua doce paz seja conosco, nos auxilie e nos ilumine agora e sempre.